Olá, empreendedora! Se tu não me conheces, eu sou a Camila, sou apaixonada por marketing digital e este aqui é o meu podcast e este é o primeiro episódio, por isso nós vamos nos conhecer um pouquinho melhor e vamos falar com mais calma sobre aquilo que vai acontecer no podcast e tudo mais. Quero que te lembres que isto aqui é um podcast bem tranquilo e que podes ouvi-lo enquanto fazes outras coisas ou então podes também sentar-te comigo e tomar um café. Neste caso eu vou tomar um copo de água porque já bebi café hoje, mas sente-te à vontade para colocares como tu quiseres. Como é que vai ser aqui então o formato do nosso podcast? O formato vai ser muito simples, na verdade. Eu quero que seja um podcast até 20 minutos no máximo, que é para tu poderes ouvir enquanto fazes as tuas tarefas no dia a dia e poderes aprender alguma coisa em pouco tempo. E vai ser também um podcast semanal. Todas as segundas-feiras podes contar aqui no YouTube ou no Spotify, depende de onde tu estiveres a ouvir, com o episódio do nosso podcast, cujo nome eu ainda não escolhi. E vamos então começar a falar mais sobre este podcast e também sobre mim. Então, eu quero falar um pouquinho sobre mim para tu também perceberes a minha jornada aqui no marketing digital e como é que isto tudo surgiu, etc. Eu sou a Camila, eu tenho 23 anos e eu comecei a trabalhar com as redes sociais em 2015, quando tinha 15 anos. Como é que tudo isto aqui se sucedeu? Eu comecei precisamente no YouTube a fazer vídeos. Na altura, beleza e moda era o que estava mais em alta e era precisamente isso que eu fazia e depois com o tempo fui-me virando para o fitness porque era aquilo que fazia parte da minha vida e era aquilo que eu adorava fazer. Então foi aquilo que eu tornei o meu nicho. Mais tarde a vida aconteceu e eu deixei de fazer vídeos aos poucos, deixei de postar com regularidade e nisto tudo chegamos a 2020. Quando fui para a universidade em 2018, eu tinha uma única certeza, que era eu queria ensinar. Então eu comecei a estudar português, que era aquilo que eu gostava mesmo de fazer, sempre fui muito boa aluna e era algo que me apaixonava e eu queria ser professora de português. Com o tempo eu comecei-me a perceber que se calhar não queria assim tanto, porque não me via a dar aulas a crianças nem a adolescentes e então estava assim um pouquinho perdida e resolvi mudar de curso para uma área que me apaixona muito, da qual eu não falo com frequência, mas é política. Eu resolvi mudar de curso para estudos europeus e fiz assim mais quase 2 anos de estudos europeus, até que 2020 chegou, colocámos todos a nossa vida numa outra perspectiva e eu não fui exceção e congelei a minha matrícula. Na verdade, eu congelei a minha matrícula, penso que em 2021, e foi também na altura em que eu tinha acabado de me despedir do meu emprego no McDonald's, porque eu desde os 15 anos que trabalho com atendimento ao público e eu já não conseguia mais trabalhar, já não fazia sentido para mim, já não me sentia eu e lá está, estava a colocar toda a minha vida em perspectiva e comecei precisamente pelo meu emprego. Foram depois 6 meses bem difíceis em que eu tive que descobrir o que é que eu queria fazer, o que é que eu não queria fazer, e mantive-me a estudar ainda durante 4 meses. Eu peço desculpa se ouvirem um gatinho a miar, mas é que a minha poison está muito, muito chata. E pronto, eu não posso pôr-lhe uma rolha na boca, não é verdade? Então deixo-a ser chata à vontade. Eu congelei a minha matrícula em abril de 2021 e tinha-me despedido em dezembro de 2020. E foi assim uns 6 meses bem complicados até eu arranjar trabalho. Fui trabalhar para o continente, portanto, como estão a ver aqui, eu tive um percurso bastante comum, provavelmente como muitas das pessoas que me estão a ver, e isto do marketing digital não apareceu do nada, apareceu quando eu comecei a trabalhar como influencer, mas eu fui deixando porque com a faculdade e com o trabalho a full time eu não conseguia mesmo, alguma coisa tinha que ficar para trás e o que me dava menos dinheiro era precisamente trabalhar como influencer, então foi aquilo que ficou para trás. Desde 2020 que eu tenho estudado sobre marketing, comecei com cursos e conteúdos gratuitos e é por isso que eu também apoio muito o conteúdo gratuito, porque eu sei perfeitamente o que é termos que pagar contas e termos que pôr o nosso dinheiro noutro sítio e quando não sobra nada para investir, então eu quero dar aqui a oportunidade a quem me segue de aprender sem ter que investir dinheiro, porque há muito aquela coisa de nós não oferecermos conteúdo gratuito porque depois ninguém vai comprar de nós. Isso não é verdade e também é uma das muitas coisas que eu quero desmistificar e quero batalhar todos os dias para desmistificar,
porque quando nós somos bons profissionais, as pessoas vão sim comprar de nós, independentemente do nosso conteúdo. Podemos, se ensinamos no gratuito, se ensinamos só no pago, isso no fundo não interessa, porque as pessoas veem a nossa mensagem, veem aquilo que nós somos e continuam sempre a apoiar o nosso trabalho quando nós fazemos bem aquilo que nós fazemos, e não é por termos conteúdo gratuito que vamos ser melhores ou piores profissionais. Como vocês sabem, eu sou especialista em produção de conteúdo. Eu comecei logo desde o início a produzir imenso conteúdo, eu fazia vários posts semanais no meu Instagram, colocava TikToks, na altura era o Musical.ly, fazia vídeos para o YouTube, you name it. Eu estive um pouquinho em todas as plataformas desde o início. Eu sou do tempo em que ainda se usava Snapchat em Portugal. Portanto, gosto de dizer OG aqui da situação das redes sociais. Também tive um blog, eu não costumo falar muito sobre isso, porque foi uma ideia que depois não fazia sentido para mim, porque eu gosto mesmo é de aparecer em câmara, gosto mesmo é de conversar e sentia-me muito melhor a fazer esse tipo de conteúdo. E como vocês sabem, lá está, eu sou especialista em produção de conteúdo, por algum motivo, foi aquilo em que eu me aprofundei ao longo dos anos, é aquilo que eu sou mesmo boa a fazer e é aquilo que eu quero ajudar outras pessoas a fazer, porque é uma grande dificuldade hoje em dia e não há necessidade de ser um bicho de 7 cabeças. Quando nós temos a orientação certa, digamos, é muito fácil nós percebermos aqui o que é melhor para nós e o que é pior, e é nisso também que eu estou a ajudar. Mas, contudo, eu sentia-me um pouquinho vazia, digamos. Eu não queria estar nada presa à produção de conteúdo só, então eu quis criar aqui este espaço que é o meu podcast para poder falar contigo de outros assuntos relacionados com marketing digital, com produtos digitais, com o teu posicionamento, a identidade visual, a apresentação que tu tens, produtos digitais, eu acho que já disse, mas pronto. Eu sou assim, falo muito, perco muito, mas pronto. E esse tipo de coisas que me faz falta de falar no dia-a-dia, e isto é algo que já é uma mini aula, que é, se nós queremos de facto crescer, o nosso nicho tem que ser específico, porque é muito mais fácil de nós crescermos com um nicho específico, embora se pense à partida sempre ao contrário, que é, se nós falarmos de muitas coisas vamos ter muitos seguidores. Nem por isso, porque depois as pessoas vão chegar ali e não vão saber muito bem o que é que a gente faz, vão ficar confusas e pela porta que entraram é a porta por onde saem. E eu queria que quem já me segue, quem gosta do meu trabalho, quem gosta de me acompanhar e já sabe que eu falo de produção de conteúdo, tivesse também a oportunidade de aprender comigo sobre outras áreas, sem ser apenas no conteúdo pago, sem serem apenas minhas alunas dos meus cursos, ou da minha mentoria, ou das minhas consultorias, e eu então resolvi que o ideal para mim seria efetivamente expandir para outras redes sociais. Por isso eu estou aqui contigo hoje no YouTube ou no Spotify, não sei onde estás a ouvir, e estou também no TikTok, porque é uma rede social cada vez mais virada para o conhecimento e eu gosto de transmitir conhecimento e gosto dos vídeos por lá, gosto de como as coisas funcionam, adoro a aplicação em si e sou muito a favor de usar TikTok, embora ainda haja muitas pessoas que pensem que não vale a pena. Vale muito a pena. E também é algo que nós vamos falar por aqui ao longo do tempo. Ou seja, já te contei um pouquinho sobre mim, já te contei um pouquinho sobre aqui o porquê do podcast, que é a minha necessidade de falar, porque eu falo pelos cotovelos, então queria poder falar mais, e foi o que eu fiz, criei um sítio que é só para falar. E quero contar-te agora um pouquinho sobre o meu negócio, caso estejas a descobrir-me através do podcast. Então, eu comecei o meu negócio em 2022, mas foi, como se costuma dizer, puxado a ferros, porque eu já sabia que queria ter um negócio online, eu já sabia que queria trabalhar por conta própria, eu já sabia isso tudo, mas faltava-me ali a força de vontade para de facto fazer as coisas acontecerem e para tomar uma decisão sobre a minha vida. E o que é que aconteceu aqui que me fez mudar? Quando eu ainda trabalhava no continente, a minha cadela, a Shakira, ficou muito doente e eu tive cerca de 2.000 euros para pagar em operações, tratamentos e etc. E eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nada, porque aquilo que eu ganhava era tudo para as despesas. Embora eu viva com o meu namorado,
Nós vivemos em casa arrendada, vivemos quase no centro de Coimbra, é tudo caríssimo. E eu então apercebi-me de que o meu cão, o amor da minha vida, estava doente e eu não tinha dinheiro para tratar dela, que é mesmo assim. E foi aí que eu virei-me para o Léo, que é o meu namorado, e disse, chega, eu vou tentar, se der certo, ótimo, se não der, ótimo também, porque já tenho conhecimento, já sei que consigo ajudar as pessoas, vou tentar ganhar dinheiro com isto. Se ganhar, excelente, a minha Shakira vai ser tratada. Se não ganhar, paciência, é de arranjar outra forma. E então comecei com o meu negócio. Infelizmente, a Shakira acabou por falecer dia 6 de outubro de 2022, quando eu comecei o meu negócio em junho. Não foi fácil, eu, na altura estava cerca de 11 horas fora de casa. Bateu aquela sensação de eu não aproveitei o meu tempo com ela, mas eu fico tão emocionada. Meu Deus! Mas eu fiz aquilo que podia e quando ela faleceu eu pensei mesmo sinceramente em parar com o meu negócio, só que não faz sentido porque há muitas Camilas pelo mundo fora, há muitas Shakiras e eu tenho mais 3 animais a quem eu quero dar tudo e ainda tenho os meus sonhos para seguir e sei que há muita gente desse lado que também tem os seus sonhos para seguir e que quer chegar a algum lado e não sabe por onde é que há de começar, então é sobre isso que eu também quero falar. Não garanto que não haja episódios sobre coisas da vida, porque provavelmente haverá e eu agora estou com lágrimas, mas não tenho aqui nenhum lenço, portanto vou ficar com lágrimas. Uma aguita para hidratar. E então eu resolvi continuar e em novembro eu despedi-me do meu full-time e abracei com tudo o meu negócio. Não é fácil, não recomendo a ninguém, mas eu estava num momento da minha vida em que precisava de alguma coisa diferente e não se deixem enganar, se não fosse o meu full-time, ultrapassar a morte da Shakira não tinha sido tão fácil. Tive imenso apoio das minhas colegas. Foi excelente ter algo que me ocupasse a mente e foi mesmo uma mais-valia para mim, mas naquele momento em que eu estava já não me servia. Então, a partir de dia 1 de janeiro de 2023, sou só eu e o meu negócio e os meus animais. E então eu quero poder ajudar as pessoas que também precisam de mudar a sua vida, que já viram que o que quer que estejam a fazer não é para elas, que queiram ter melhor, que queiram dar melhor, que queiram viver de outra forma. Quero ajudá-las, porque a nossa liberdade deve ser um valor inegociável. No mundo em que nós vivemos hoje em dia, há cada vez mais pessoas a perceber-se disso, e para mim a liberdade é trabalhar em casa mesmo, não é trabalhar do outro lado do mundo, é trabalhar em casa com os meus animais, a poder tratar deles, a poder acompanhá-los, porque, por exemplo, a minha diva, que é a minha gata preta, que é a mais velha, ela já tem 10 anos e eu não quero voltar a passar pelo mesmo, nem quero que outras pessoas passem pelo mesmo quando não há necessidade nenhuma, quando nós podemos trabalhar em conjunto e aprender em conjunto e partilhar conhecimento e fazer contactos para conhecermos ainda mais, para nós termos aqui um melhor espaço e mais oportunidades, porque as oportunidades fazem-se e ter contactos e conhecer outras realidades é sempre bom para nós avançarmos não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. E quero que tu que estás desse lado e estás indecisa se vais ou não criar o teu negócio, quero que tu olhes para a minha história e penses, eu não vou fazer o mesmo que ela, eu não vou dar o passo quando for tarde demais, eu não vou dar o passo quando estiver com a corda ao pescoço, eu vou começar a dar o passo hoje, agora, depois deste podcast. Independentemente das ideias que tiveste enquanto estavas aqui a ouvir-me, eu quero que tu, por favor, as passes para o papel, olhes para elas e comeces a pensar como é que tu vais fazer. E se tiveres alguma dúvida, procura nas minhas redes sociais se há lá a resposta à dúvida que tu tens, seja sobre imagem pessoal, seja sobre produtos digitais, aquilo que tu quiseres, e vai lá, vê se eu falo sobre o assunto. Se eu não falar, procura outros especialistas que te inspirem confiança, em quem tu confies, vê o conteúdo gratuito deles e quando estiveres pronta, dá o passo seguinte para um acompanhamento.
é importante, faz a diferença, mas eu sei o que é não poder e não vou dizer que só vou partilhar os meus segredos todos. Quando tu passares o cartão para mim, isso para mim não dá, não consigo. É sempre bom que o nosso trabalho seja valorizado, mas eu não consigo não me pôr na pele de quem não pode. E eu quero que saibas isso, quero que saibas que sim, vou fazer publicidade para tu comprares os meus produtos, mas eu sei o que é não poderes comprar. Se não podes comprar, tudo bem, amigas na mesma, voltas quando puderes. Se depois escolheres comprar de outra pessoa, tudo bem também, és uma pessoa livre e estás aqui a assistir-me, não te prende em nada. E não quer dizer que tenhas que o fazer ou deixar de fazer. Eu quero que te lembres também sempre disto, porque às vezes nós pedimos informações e sentimos-nos pressionadas a comprar de outra pessoa e etc. E eu estou aqui a tentar criar uma comunidade que saiba que temos que pagar o valor que as pessoas merecem, mas também saiba ver quando é que é a altura certa para nós pagarmos esse valor. Estendi-me aqui um pouquinho mais do que estava à espera noutros assuntos, mas era isto por hoje. Foi este o nosso episódio de hoje, um episódio bem curto, bem pessoal, que é para tu poderes conhecer-me, poderes decidir se queres ou não ficar, e se quiseres ficar, ser muito bem-vinda então à nossa viagem aqui pelo nosso podcast. Se estiveres a ver através do YouTube, deixa aqui um comentário sobre se achas que há alguma coisa que eu deva melhorar, se este episódio te ajudou e era aquilo que tu precisavas de ouvir, qualquer coisa. E se tiveres alguma dúvida em concreto, deixa também nos comentários, porque é sempre uma boa ideia para um próximo episódio. O meu nome é Camila e vemos no nosso próximo episódio. Um beijinho!